Gênesis 4, do verso 1 até o verso 7. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Veja bem, hoje aqui nós não vamos falar de diferença de oferta. A ideia dessa mensagem não é isso. Por que Deus agradou de Caim? Deus não se agradou. Por que Deus agradou de Abel e não agradou de Caim? O foco hoje não é isso. Então vamos lá. E teve mais seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, agora que eu quero que você preste atenção, verso 6 e o verso 7. Esse é o foco da mensagem. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele você tem que dominar. Alguém aí pode repetir o verso 7, como está na sua Bíblia? Se procederes bem, não é certo que serás feito? Se todavia procederdes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, está escrito assim, olha aqui para a tela, vê se dá para todo mundo ler. 2 Timóteo, desculpa. 2. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. O firme fundamento de Deus permanece inabalável, permanece selado com essa inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence. Alguma versão vai dizer, o Senhor conhece aqueles que são seus. E, olha só, afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Há duas coisas aqui que Paulo está dizendo. Uma que Deus sabe quem é dele. Daqui a pouquinho você vai entender essa passagem, onde ela é falada na Bíblia. Mas Paulo fala, se você confessa o nome do Senhor, você tem que se afastar do pecado. São duas coisas que requer de nós, traz para nós um problema, e agora você entende porque que eu li Gênesis 6 e 7. Gênesis de Caim e Abel, verso 6 e 7. O pecado quer te dominar. Ele está sempre batendo na tua porta. Ele está arrombando mesmo. Mas entenda uma coisa, o pecado estava em Abel? Não. Deus não fala assim, Caim, o pecado está querendo dominar teu irmão, vai lá e ajuda ele. Não. Ele fala, Caim, olha aí as tuas emoções, olha o que aconteceu contigo por causa daquele culto, por causa de uma oferta, olha o que está acontecendo contigo. Domina sobre isso.
Em outras palavras, esquece Abel, esquece o que aconteceu, não fica olhando para ele, olha porque eu estou me revelando a você. Você está tendo um culto comigo, teu relacionamento não é com Abel. A tua oferta, quando você vem num culto, o teu culto, não é para a pessoa que está ao seu lado. Não é para um pastor de uma igreja, não é para o líder de louvor. O teu culto é para Deus. Só que o que acontece na história? Eu não cantei igual a ele. Deus aceita ele porque ele é afinado, eu não sou. Eu não tenho o sapato que ele usa. Deus não me olha porque eu sou pobre, ele é rico. Nós vamos ver um desenvolvimento de raciocínio, de pensamento, de desculpas para tudo que te impede de dar o teu culto a Deus. O meu culto a Deus é independente de qualquer pessoa. Amém. O dia que você entender, por exemplo, pega um copo de água. Você pode ter água na caixa d'água, pode ter água no poço, na cisterna, pode ter água na mina, pode buscar água no mar, mas é dentro daquele copo que interessa. Se ele não tivesse ali, você não beberia. Você é o copo. É essa água que está dentro de você que importa para Deus. Você que vai oferecer esse louvor a Deus. E o louvor é sacrifício. As palavras de louvor, as palavras dos lábios são o sacrifício de louvor que você dá a Deus. E você sabe que não é fácil. Mas você tem que lidar com as tuas emoções humanas, terrenas e pecaminosas. E Paulo está dizendo assim, você vai entender por que se afaste aquele que confessa o nome do Senhor, afaste-se de quê? Da iniquidade. Imagine você se Caim aquele dia tivesse dado ouvido a Deus. Tudo seria diferente. Gente, presta atenção. O cara fez uma oferta. Deus não se agradou. Ele ficou com raiva, Deus foi lá falar com ele. Você imaginou Deus vir falar com você? E aí você fala assim, minha raiva é tão grande que nem a Deus eu vou ouvir. Você se deu conta que o seu relacionamento com Deus não foi quebrado por causa de um culto mal feito? Não foi quebrado porque você não fez direito? Não foi quebrado porque talvez você não estava naquela, vamos dizer, um despertamento mental, uma atitude de coração correta? Não quebrou o relacionamento ainda estava lá. O que ele tinha que ter feito? Senhor, então me perdoa, qual é o certo? O meu culto não era para Abel. Ele se preocupou mais com Abel do que para Deus. Veja se não é isso que a gente faz. Todo dia, né? E eu quero, machucado, nessa manhã, eu quero te despertar a você se ver como um copo. Que você está aqui para você adorar a Deus, independente de qualquer pessoa, independente da circunstância. Amém. Se você não der seu culto a Deus, quem está perdendo é você. O único que vai perder, então vamos dizer que hoje, por exemplo, Pelé já morreu há muito tempo. Digamos que o Pelé estava jogando e perdeu o gol do campeonato da seleção brasileira, era a final da Copa do Mundo dos anos 70. Não mudou em nada o teu louvor a Deus. Imagina que o Collor entrou lá na presidência da República. Foi lá, usou aquela ministra da Economia, fez uma lambança na economia. Não mudou nada do seu louvor a Deus. O teu culto tinha que continuar.
porque era teu. Se você não der teu culto a Deus, ninguém pode dar o teu culto no teu lugar. E sabe o que eu acho mais importante, pastor? Quando você dá esse culto, Deus te honra. Sim, mas aí a gente tem que aprender algo, gente. O culto é relacionamento. O culto não é barganha. O culto não é troca. E as pessoas estão como uma espécie de... Vocês vão se lembrar quando o Silvio Santos tinha aquela porta da esperança, o baú da felicidade. Venha para a igreja, aqui vai ser o baú da felicidade. Isso não é culto. Culto é você estar do jeito que você está, fazendo o que você está, mas você está cultuando. Deus é na sua vida em primeiro lugar. Amém. Deus está aí. Você, irmãos, presta atenção. O culto é de dentro para fora. Eu posso me vestir bem, fazer, vamos supor, a pessoa, para a mulher é mais fácil, né? Ela vai no salão, troca o cabelo, muda a peruca, troca os olhos, bota botox, aumenta a poupança, cresce os peitos, faz tudo. Mas por dentro não tem culto. Por dentro não tem culto. Então a pessoa está com as emoções quebradas. A mudança externa é superficial. E Deus está dizendo assim, Caim, por que você se irou? Observe que Deus vai falar com algo que está dentro dele. Por que o teu semblante se entristeceu? Se você não fizer certo, você também não vai ser aceito. Então, você imagina, eu olho para os outros e falo, com assim, eu nunca vou conseguir agradar a Deus. Desse jeito aí, Deus pode esquecer. Eu estou sendo Caim. Eu tenho que voltar para o lugar de Abel. Não é tomar lugar de Abel, é ter coração de Abel. É falar, Senhor, eu quero te dar um culto. Talvez eu não saiba como, mas eu quero te dar o meu melhor. Por isso é que eu estou nessa manhã, me refaz. Eu não posso, por exemplo, levar o Denilson. Eu vou falar, eu estou querendo mudar meu cabelo, meu corte de cabelo. Estou querendo deixar crescer o meu bigode. Eu vou fazer um negócio na minha face, um rejuvenescimento facial. Então eu faço, Denilson, senta lá na cadeira para mim. Deixa lá o barbeiro fazer tudo em você. Não sou eu não estou mudando a mim. Eu estou usando ele como uma desculpa. Aí eu vou dizer assim, para ver se vai ficar bom primeiro. Tu vai na frente, vê se vai ficar bom. Eu não estou mudando eu, gente. Isso é quando você começa a orar pelos outros. Quando você começa a colocar defeito na vida do outro, mostrando os defeitos do outro, e não olha o seu para você mudar. Exatamente, é como eu começo. Senhor, muda a Célia nessa manhã. Senhor, olha a Cacilda. Senhor, rodopia o Denilson. Aí Deus está assim, e eu? Você? E você? Que hora você vai pedir por você? Isso demonstra, gente, presta atenção. Você está prestando atenção no culto. Lembra aquele peão de madeira? Peãozinho. Que as pessoas julgavam assim, tinha que ficar rodando aquilo. Você quer julgar nos outros. Você quer ver os outros. Isso demonstra uma atitude de coração que está errado diante de Deus. Porque o sacrifício, lembra, não é os outros, é você. Jesus disse assim, ok, você quer me seguir? Ele falou assim, quem quiser vir após mim... Ele falou o quê? Quem? Quem quiser. Quem quiser. Quem quiser. Então já não é para todo mundo.
Você tem que aguentar o rojão. Aí pode completar, como é que é? Nega-se a si mesmo. Pronto. Já começou o problema. Quer ver uma coisa? Imagina eu seguindo Jesus. Vou promover a Célia. A Célia vai ser Jesus hoje. Tem sempre nessa cadeira ali. Vou seguir Jesus, olha só. Jesus, mas tu vai mentar com Maria Madalena? Aqui não presta, Jesus. Não. Jesus, tu vai chamar Pedro? Ah, não acredito. É corrigir até Deus. Jesus, centurião romano, falou aqui, falou para o senhor não entrar na casa dele. O senhor ainda vai curar o servo dele? Nós não seguimos Jesus. Nós queremos corrigir Jesus. É a mesma coisa dizer assim, vou botar num contexto. O culto hoje foi bom, não. Nossa, coisa horrível. Entrei naquela igreja, não gostei daquela luz escura, o som estava muito alto, aquela mulher cantava desafinado, o pastor foi pregar, eu tive sono. Nossa, por que eu não fiquei dormindo? Devia estar assistindo o jogo em casa. Eu não estou seguindo Jesus, gente. Entende agora que seguir Jesus é uma atitude de mente, de força, de alma, de coração, contra você mesmo. Porque seguir Jesus, você tem que ignorar os outros. Você fala assim, Jesus, por exemplo, Jesus vai lá, passa por Samaria, né? Aí os samaritanos, não, queremos o senhor aqui não. O que é que os discípulos falam, os filhos do trovão? Jesus, vamos fazer oração de Elias. Vai dar fogo do céu. Está na Bíblia ou não está, gente, o que eles falam? Jesus, vamos fazer igual a Elias, cai fogo do céu, queima este lugar. O que Jesus fala para eles? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Pedro fala para Jesus, essa é boa. Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala, estou indo para Jerusalém, vou ser crucificado, vou ser entregue, vou morrer. Aí Pedro, larga, você é besta. Não vai não. Quando nós estiver do seu lado, que isso? Você vai lá se entregar para morrer? Você é besta. O que Jesus fala para ele? Não, fala alto. Vai para trás de mim, Satanás. Ele acabou de ter uma revelação do céu. E aí ele fala, você está cogitando das coisas dessa terra, você não está cogitando das coisas do céu. Irmão, eu posso não entender o que Deus está fazendo, mas quando eu conecto com o céu, Deus está no controle do mar. Amém. Deus está no controle da tempestade. Amém. Você tem que parar de criticar, você tem que parar de murmurar, você tem que virar sacrifício, você tem que se tornar oferta, tem que parar de ver defeito nos outros. E sou eu mesmo, estou pregando para mim mesmo. Eu não posso chegar aqui e falar, Denilson, vem para essa igreja da Cidade Certa, perdão. Onde se viu num culto com a camisa do Brasil? Nós estamos em época de Copa agora. Irmão, tem gente que vai falar da sua sandália, do seu salto alto. Tu viu? Cabelo. Fala assim, ó. Tu viu o cinto dele? Não combinava com o sapato. Irmão, você estava dando culto? Não. Você estava dando culto para quem? Para si mesmo. Para si mesmo, para sua carne. E Deus está falando com Caim, Caim, olha quem está batendo a tua porta. E aí Paulo fala assim, olha, numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro. Existe todo tipo de qualidade de vaso. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Você quer ser um vaso usado por Deus? Amém. Imagina aqui, vamos pensar que eu já fui em casa que tem muitos vasos ornamentais.
Então imagine que você tem todo tipo de vaso aqui. Você queria ser o vaso sanitário? Não. Senhor, vou servir a Deus sendo um vaso sanitário. Não, ninguém quer ser um vaso desonroso. Ah, mas aí tem uma coisa chamada orgulho. Que tem muita gente querendo aquilo que Deus não tem para você. Tem gente preocupando com a aparência. Tem gente querendo a posição. Por exemplo, imagina eu querer ser ministro de louvor. Eu canto, eu posso cantar, eu vou dirigir o louvor. Eu não consigo nem memorizar uma letra inteira, tu imagina. Eu estou fora da realidade. Então, por exemplo, eu tenho que olhar o que Deus me chamou para fazer. Irmãos, a Bíblia diz, Jesus disse assim, ser fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Tem a pessoa que já quer entrar no grande aqui, não é fiel nem nada e também não vai herdar o céu. Por quê? Está com o espírito de Caim. E aí eu preciso me consertar, gente. Cada um de nós. Eu não posso olhar para o Abel daqui, para o Abel dali, para o Abel de lá. Eu tenho que dar meu culto a Deus. E o que Paulo fala? Se alguém se purificar dessas coisas, opa, então tem uma condição. Você tem que ser purificado. E ele fala, se alguém se purificar. Ele não está dizendo, se Deus te purificar. Por isso que eu quis ler a história de Caim com vocês. Que Deus está dizendo ao ser humano, você tem escolha do que você vai fazer. Você tem escolha se você vai me servir, se vai me adorar, ou se você vai seguir no caminho do teu coração, dos teus sentimentos. Presta atenção, gente. Toda vez que você entrar no nível de conflito emocional, mental, que te dá raiva, que você está pensando em estourar, isso é a hora de você ir para o deserto da oração. O que quer dizer isso? Saia fora da situação, se afaste, vá orar. Saia de perto, faça o que você tem que fazer. Por quê? Porque nessa hora o teu Caim está de pé para matar Abel. Nessa hora o teu Cainzinho lá vai fazer o que não presta. E só tem um jeito, você voltar para a presença do Senhor. Quando que Paulo fala, o Senhor conhece aquele que lhe pertence? Quero que você veja isso aqui, porque é interessante. Números capítulo 16, não vou ler tudo, fala da rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Isai, melhor eu ler. Neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. E com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram, basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Contra quem que está se levantando? Contra Deus. Contra a autoridade que Deus tinha colocado. Mas veja bem, ele sempre fala assim, não, toda a igreja é sacerdote de Cristo. Todo mundo é usado por Deus hoje em dia. O Espírito Santo é para todo mundo. Não tem esse negócio de pastor, não. Para que ter regente do coro?
Não, todo mundo canta, a gente precisa de regente do coral, não. Não, esse negócio de grupo de oração, todo mundo ora, não precisa ter um líder do grupo de oração, não. A ideia é a mesma, ela se repete, gente, todo dia. Aí, olha só o que Moisés vai falar. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará, aqui ó, quem lhe pertence, e fará aproximar-se dele que é santo, o homem a quem ele, Deus, escolheu. Por isso, quando Paulo fala, Deus conhece aqueles a quem ele escolhe, Deus sabe quem Deus escolheu. E por que essa passagem está aqui? Porque Paulo está dizendo, se afaste da iniquidade. Se você confessa o nome do Senhor, não anda com esse tipo de gente. Se você confessa o nome do Senhor, não segue pelo caminho de Caim. Não anda pelo caminho de Balaão. Não segue o que as pessoas andaram fazendo, mesmo que em nome de Deus. Mesmo que com a aparência santa. Mesmo que eles apareçam ser tão espiritual. Olha, nós somos de Deus. É isso que entra a verdade da palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, porque aí você sabe, opa, então peraí. Não é isso que Jesus falou, eu tenho que seguir Jesus. Eu não posso seguir Corá, Datã e Abirão. Eu tenho que seguir Jesus. E aí Jesus falou que eu tenho que o quê? Negar a si mesmo. O que mais? Toma a cruz e segue. Que eu não deixei completar. O que é tomar a cruz, gente? Pegar para si mesmo. A cruz, quem toma a cruz para carregar, já está amarrado nela para condenação. Quando, no tempo do Império Romano, que Jesus fala isso, quando o ladrão já houve uma sentença, ele vai ser crucificado. A cruz já é carregando aquela sentença de morte. Do momento que ele pegar a cruz, ele já está indo para o lugar da crucificação dele. Ele vai ser morto. Mas não é uma morte natural. É uma morte forçada, sofrida, demorada. Poderia ser normalmente a pessoa deixava de respirar por causa da posição do corpo. Então, no momento em que Jesus fala, toma a sua cruz, ele fala, você já foi condenado junto comigo para o Calvário. E o que acontece? Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Tomar a cruz para um judeu era ignomia, era vergonha, era estar debaixo da maldição de Deus. Era uma vergonha pública, porque a crucificação era pública. Então, quando Jesus vai andando, disse, Deus, eu vou profetizar na sua vida que você vai em Jerusalém, caso ainda não aconteça a guerra lá e Jesus não voltar, que quando você ia pela via dolorosa, você não tinha para onde escapar, porque eram umas ruelas. E você está cercado dos dois lados e o povo está ali te vendo. Então você está desfilando publicamente com a sua condenação. Você foi rejeitado, você é maldito. E no Império Romano, isso era uma punição para crime político também. Você se levantou contra César? Quem era César? O príncipe do mundo secular. Então, peraí, você fez uma revolta,
Nós vamos fazer de você um espetáculo. Vamos te botar no lugar que onde as pessoas passam te veem. Porque aquilo ali tem uma mensagem. Faça o que ele fez, você vai acabar no mesmo lugar. Veio uma mensagem de opressão naquilo. Então Jesus é exposto publicamente. E Jesus está dizendo, pega a sua cruz e faça o quê? Siga-me. Você vai pelo mesmo lugar, publicamente, com a mesma vergonha, para a mesma sentença e para o mesmo destino. Quem que vai morrer? Tem que ser O que as pessoas faziam então? Lembra quando Jesus está no caminho, a Bíblia fala que eles pegam um tal de Simão para ajudar a carregar a cruz? Para ele aquilo, ele falou, a condenação não é minha. Essa cruz não é minha. Não sou eu que sou maldito, porque na religião deles era ser maldito. Então, você estava partilhando da mesma vergonha que Jesus estava. E Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo. Você tem que fazer morrer esse seu orgulho. Você tem que fazer morrer tudo isso que você acha que está certo. Tudo isso que você acha que tem razão. Porque no momento que você está morrendo, presta atenção, imagina aqui essa irmã bonita aqui. Na hora que ela pegasse a cruz, a casa dela era dos outros, o carro dela era dos outros, os filhos dela eram dos outros, tudo que ela tinha, todo o dinheiro na conta, tudo daquilo ia para os outros. A sentença de morte te garante que você não leva nada dessa vida e que outro vai tomar tudo que é teu. E Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo. Tire os olhos dessa terra. Tire os olhos daquilo que te prende nessa terra. Tire os olhos daquilo que é mundano. Quando você vai morrer, você não vai dizer, amanhã eu vou ter um carro novo, amanhã eu vou ter uma casa nova. Não, ali é o fim da estrada. Ali acabou teus sonhos, teus estudos, tudo que você está contigo está condenado àquela morte. Mas por que eu estou mostrando isso aqui? Aí você vai entender. Você tem uma escolha. É o que Deus disse para Caim. Caim, você tem uma escolha. Ou você vai se tornar um Abel, vai sair daqui entendendo que você tem que morrer para você mesmo, voltar para o lugar da cruz e dar o seu culto a Deus, ou você vai viver na síndrome de Caim. Você vai culpar os outros por tudo que acontece na sua vida. Você vai rejeitar Deus, você vai rejeitar a palavra de Deus. Caim rejeitou a voz de Deus naquele dia. Caim ouviu a Deus. Deus instruiu a Caim. Deus foi lá e falou, Caim, não é desse jeito. Repensa o que você está fazendo. Aí é onde a gente fala, Caim teve o poder da escolha. Só que, preste atenção nisso, a ira humana, gente, a raiva, os desejos da carne, a luxúria, o dinheiro, o amor ao dinheiro, o apego para as coisas terrenas, nos faz deixar de ouvir. Mateus 13 sufoca a palavra de Deus em nós. Você ouviu a palavra, mas tudo isso que está no seu mundo aí sufoca a palavra de Deus e você segue o caminho de Caim. Você não volta para a posição de Abel. E o Espírito Santo pede para me falar para você nessa manhã. Volte para a posição de Abel. Não importa o que aconteceu até hoje, é tempo de arrependimento.
É tempo de conversão. Ainda dá tempo de conserto. Amém. Amém. E aí, não, nessa não. Vai. Ok. Oh, Jesus amado. Está aqui, gente. Aqui, está aqui. Tá certo. Olhe bem para isso aqui. Dá para ver daí? Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Ele morreu por nós, mas ele fez um convite para os seus seguidores. Toma a sua cruz e siga. E Paulo a Romanos escreve: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se faça o quê? Que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Se você, irmão, não for na posição daquele carneiro que eu mostrei, se você não se oferecer no altar de Deus, ninguém pode fazer essa oferta para você. Como? Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da tua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, aí, o que está escrito nesse último, aqui embaixo? Você mesmo é o sacrifício. Ninguém pode tomar o seu lugar. Eu te pergunto, lembra que eu falei que pegava o cordeirinho e levava para o sacerdote? Jesus é o nosso cordeiro pascual. Jesus nasceu para morrer pelos nossos pecados. Lembra quando eu falei que Pedro falou: não, o senhor vai morrer? Não, você é bobo. Isso aí não é para tu não, deixa isso aí, esquece disso. Jesus sabia que o local dele era a cruz. Só que ele já morreu por nós. E aí ele fala: e você? Vai me seguir? E você vai tomar a sua cruz? Imagina que, vamos imaginar, que Jesus tivesse decidido, no dia que ele estava com Pilatos, ele falou assim, Pilatos falou: olha, tem um salteador aqui, na festa de vocês, é de costume soltar alguém, então está aqui Barrabás. Vocês escolhem quem vocês querem. E aí Jesus fala assim: beleza, meu escape agora. Eu posso me oferecer a Deus como sacrifício, mas eu tenho Barrabás aqui. Eu vou mexer aqui meus dedos, vou dar um jeitinho brasileiro e eu saio solto e Barrabás vai ser crucificado no meu lugar. Haveria redenção para nós? Não. Haveria perdão de pecados se Barrabás tivesse morrido no lugar de Jesus? Não. Então, aqui é que está. Assim como ninguém podia tomar o lugar de Jesus na cruz, ninguém pode tomar o lugar do teu culto. Ninguém pode tomar o teu lugar no teu sacrifício a Deus. E Paulo fala: irmãos, estou te pedindo, nas ternas misericórdias de Deus, você se ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É esse que é teu culto. O teu culto não é ir num dia de domingo, num prédio e cantar. O teu culto não é um dia de domingo e querer fazer, como eu falei lá, ir num programa e falar: opa, quem dá mais? Quem quer dinheiro? Eu dou 100, você vai me dar 1000. Isso não é culto. Culto é todo dia. Culto começa em casa. Culto começa quando você está na cama. Culto começa quando você levanta. Você se oferece. Eu tenho que me oferecer como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Irmão, você tem que querer dar o culto.
E isso que eu quero te falar. Você tem que querer vencer a si mesmo. Você tem que querer pegar as coisas desse mundo que estão na sua vida, te influenciando, colocar do lado e falar: primeiro meu culto a Deus. Eu não saio de casa sem fazer uma oração. Eu não saio de casa sem ler um verso da Bíblia. Eu não saio de casa sem fazer um corinho primeiro. Ah, mas você está atrasado. Peraí, primeiro começa o culto. Por quê? Porque eu preciso desse Deus para me abençoar. Mas não é por causa da bênção, é por causa do relacionamento. É como você dizer assim: ah, eu queria ter minha mãe aqui comigo. Queria que meu pai estivesse de volta. Quem dera eu podia dar um abraço na minha avó. Tem gente que pensa nas coisas humanas, mas rejeita a presença de Deus. Tem gente que está valorizando coisas que já passaram, mas rejeita a presença de Deus. E nessa manhã, meu desejo, minha oração e a palavra é: desperta em você. Mata o teu Caim. Para de ficar olhando para os outros. Para de ficar olhando para tudo que essa vida dá. E volta para o joelho. Volta para a tua adoração. Fala: Deus, eu errei até hoje, eu te peço perdão. Amém. Senhor, eu não fiz certo até hoje, então eu volto para casa hoje. Senhor, eu andei murmurando a semana inteira, eu te peço perdão. Volta, você tem que vencer a si mesmo. Vamos orar.